Olá, ser de luz, sejam muito bem-vindos ao meu canal Huca Victor da Quantum Light. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Pedro Victor e aqui vamos dialogar, certo? Sobre prudência, né? Sobre sensatez, moderação, comedimento, virtude, paz, paciência, resiliência humana, né? Reciprocidade, legitimidade com as questões factuais, né? A faticidade do sujeito enquanto comportamento cognitivo, né? Terapêutico também, né? E sobretudo sobre a energia do amor de Deus, né? Que é super importante, né? O amor do Senhor, o amor de quem é Senhor de si, né? O amor, o alto amor, amar a Deus e depois amar você, amar o próximo e toda essa grande atmosfera linda que é a Bíblia Sagrada. Né? Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de tocar num assunto chamado depressão. Depressão é um transtorno de humor, certo? Onde o sujeito tem alguns sintomas negativos, como irritabilidade, falta de ânimo, falta de vontade, né? Falta de desejo, né? A afasia, né? A falta de desejo, né? E o desejo, desire, né? Não vai, vai e não vai. O desejo, ele tem essa espada de dois gumes, porque o desejo, ele é também, se você só sabe o que é desejo quando você está liberto para desejar. Entendeu bem? Quando você está liberto na graça do Espírito Santo de Deus, você sabe como desejar e seus desejos, com o seu orgulho, com o seu amor próprio, vão te direcionar ao caminho mais lúcido, mais firme, sem tibieza alguma, sem amedrontamento nenhum, sem nenhuma questão da mentalidade do sujeito estar fracuída ou alguma coisa que adentre na psicologia do sujeito, porque o sujeito ele é o senhor de si mesmo e na multifaceta clínica das neuroses, por exemplo, que é o mal olhado, né, aquela questão negativa, é importante que o sujeito aprenda a se controlar, né, ter autocomedimento, né, sensatez, né, perspicácia, perseverança, amor fraterno e não e resistir às transferências ilusórias, dos delírios da clínica das psicoses, né, das transferências, da economia da consciência do sujeito, certo? E a economia da consciência do sujeito deve levar em consideração que os objetos do sujeito, os signos, né, as ideias, não são reais, né? Não existe ali uma transferência propriamente dita entre uma questão psicológica do sujeito, porque o sujeito psicologizado, espiritualizado, sabe que isso faz parte da sua subjetividade. Todo quadro sintomático de qualquer sujeito faz parte da sua própria subjetividade, ou seja, é inconsciente, né? É um inconsciente estruturado como uma linguagem. Então, os mecanismos de defesa como o recalque, a repressão, o deslocamento, eles são úteis para balizar e coadunar o sujeito para uma verdadeira recíproca, né? Num verdadeiro amor, que é a clínica, né? Bem, se você está num estado depressivo, por alguma razão, neuropsicologicamente falando, é que os neurotransmissores de serotonina e dopamina estão em baixa. Isso te acarreta em sintomas como a irritabilidade. Ninguém gosta de estar irritável, ninguém gosta de estar sujeito a ira, a cólera, né? Ou na psicose, a melancolia, né? Que é a murmuração ali, colocar a culpa no outro, né? E o outro do outro não existe. O que existe é a relatividade geral e que o que existe é a livre associação e o que existe também é o determinismo do positivismo lógico, né? A gente aprende a respeitar, a gente aprende a capitalizar, a gente aprende com um capital simbólico a ter mais congruência, né? A estar mais concentrado, né? Focado objetivamente, sem estar distraído por algo que vá adicionar na tua psique, certo?
É lógico que as energias existem, é lógico que somos seres gregários, né? Sujeitos sociais, né? Precisamos um do outro, né? Para viver em sociedade. E é lógico que a lógica também da questão da psicologia do sujeito não pode ocorrer a intrusão de pensamento, porque senão seria uma esquizofrenia, né? A intrusão de pensamento, o pensamento desorganizado, né? O pensamento fora da caixinha, fora da caixinha mesmo. Não somente a caixinha está fora da caixinha, mas está fora da caixinha, entendeu? Isso seria a fracusão do nome do pai, isso seria seria uma demanda do inconsciente coletivo, isso seria um desejo desejo do outro, né? Não o desejo do pequeno eu, né? Do lucro, né? Da verdade, hermeneuticamente falando, né? Mas o desejo do grande outro, né? Que é a sua alteridade radical. Por exemplo, está tudo relativo, né? E o que existe é aqui agora, né? Como você se conhece, como você aprendeu a se conhecer, como você persevera em se conhecer, como você atribui significados às coisas da vida, como você tem ali um amor um incondicional, né? Terapeuticamente falando, né? Pela fraternidade, né? Pela paz, pela saúde mental, pelo equilíbrio, né? Das emoções, pelo equilíbrio da socioemoção também, né? Que já estamos vivendo nesse período, né? De socioconstrutivismo, né? Que é importante, mas a individualidade é inegável, né? A individualidade é o que abastece o sujeito, a individuação, que abastece o sujeito na trindade, né? Da fé, da sabedoria, da mágica, da realidade, e sem manias alguma, né? Sem nenhuma mania ali falando, né? Em relação à mágica, essas coisas, em relação às outras dimensões da realidade, né? O pensamento é importante porque sem o pensamento crítico, cognitivo, né? Como é que vai funcionar a programação neurolinguística do sujeito, né? O sujeito ele deve estar firme e forte no caráter, deslumbrante. Ele deve estar firme e forte no caráter, é, fortificado, né? Fortalecido, né? Cheios dos dons do Espírito Santo de Deus, certo? E esse agalma, que é a verdade, nós temos que perseverar, batalhar, né? Dentro do nosso próprio sofrimento existencial para sair desse quadro clínico. Se você está tendo uma psiquiatrização e foi constatado um diagnóstico de depressão ou de bipolaridade, né, que é a depressão maníaco-depressiva, né, muito feliz, muito triste, né, não se sabe ainda bem o que é, se está muito feliz, se está muito triste, muito feliz, muito triste, muito irritável, não irritável, muito passivo, muito ativo. É necessário, na clínica, com a psiquiatria, fazer o bom setting terapêutico e seguir a prescrição médica, certo? Bem, eu não sou psiquiatra, certo? Mas eu tenho especialização em neuropsicologia, né, em psicologia clínica, né, em psicanálise clínica. Então eu posso falar que se você for no consultório psicanalítico fazer análise, é interessante, porque o psicanalista ele vai ajustar o seu discurso no que está faltando, no que é prejudicial à sua saúde mental, à sua saúde do aparelho psíquico. E se tratando de aparelho psíquico, estamos todos inconscientes, somos todos cobertos pelo manto de Maria, né? E o manto de Maria, o manto protetor é que nós somos um indivíduo só, temos uma única vida, certo? Aí isso daí vai de metafísica para metafísica, de religião para religião, de crença para crença, de dogma para dogma, de doutrina para doutrina, certo? Se você quer ter uma vida livre, liberta, você deve saber como desejar, né? Tá livre para desejar, né? E não somente atuando no cenário ali
cenário das coisas negativas da vida, né? As coisas que não fazem sentido, ou que fazem um sentido que é um sentido negativo, ou mesmo que esse sentido negativo ele é algo de extrema do predicação do sujeito radical em relação à oração, certo? Se você está liberto, sem nenhum quadro psicopatológico, né? A sintomatologia ela vai agregar ao sujeito que é preciso gozar os sintomas, como diz Zizek. E gozar os sintomas por exemplo, se você tem uma demanda que vem na tua consciência, na tua mente, na tua psicologia, você deve ali aprender a converter, né, a fazer alquimia, né, e não somente fazer alquimia, né, porque a metáfora, né, a metonimia, né, para a psicose, metáfora para a neurose, é o que vai ali te apaziguar e o que vai te regular em relação à significância dos significantes, né? O significado dos significantes, quer dizer. Então, a significância dos significantes, né? Um tópico bastante interessante para conversar. É ali a ancoragem dos significantes, né? Do que é real, né? E a gente não pode se submeter, né? Ser submissivo, né? Às questões da negatividade, da ansiedade, né? Em relação aos outros, eu, né? Até porque é uma impossibilidade lógica, né? Em relação à comunicação, em relação à paranormalidade, essas coisas ocultas, né? Devemos viver de ciência, né? E com a ciência estar em si, estar presente no tempo certo, na hora certa, no momento certo, falando que é certo, pensando que é certo, certo? E não é só sobre pensamento que eu venho falar aqui, não, minha gente. Eu venho falar aqui sobre bipolaridade, ansiedade, né? Um transtorno do humor. Ansiedade é aquela questão de preocupação em relação ao futuro, né? Angústia é a preocupação que foi castrada, que ficou para trás. A melancolia pode vir junto se você ficar murmurando demais. E depressão, né? Depressão, mania, ou mania, depressão, né? As psicoses, né? Em relação às transferências da lei dos objetos, por exemplo. Você ter muita ânsia ou, né, ansiedade, né, começar a delirar, começar a emanar, né, do seu âmago, do seu ser, né, da sua integralidade, da sua fortaleza, né, mental, né, começar a fracuir, né, começar a projetar e esse pequeno universo, né, da plano astral, né, que eu digo, é importante salientar que deveras saber que os devaneios, as vicissitudes alheias, o pequeno outro, né, o que está enraizado ali como lucro, né, mais valia, mais gozar, né, é o que traz a glória do sujeito, né, o que traz o esplendor do sujeito. Então a gente deve seguir reto, né? Reto é o caminho para você chegar ao Pai, chegar à coroa, né? E o Pai Nosso é a realização da boa-aventurança do sujeito, da sua sagacidade, da sua perseverança em lutar por um mundo melhor, certo? Então que para se ter um mundo melhor é necessário fazer uma reforma íntima, né? Fazer uma restauração, fazer uma sinaptogênese, né? E isso daí não seria quase que impossível para o sujeito, que um sujeito que tem um quadro psiquiátrico, por exemplo, é, que é substancial, né? Realidade, biológica, né? Não é só a biodinâmica, o biopoder do sujeito, mas também sobre a questão né? Da epistemologia, do conhecimento mesmo, né? Estudo do conhecimento. Então, não vale perder tempo, porque tempo é dinheiro. E se o sujeito está bem, né,
está tudo ok com o sujeito, na mentalidade do sujeito, no gregário do sujeito, né? Não tem para que ficar imaginando fazendo uma pizza ali na sua consciência, no seu inconsciente ou no subconsciente mesmo, que é o submundo C, né? Devemos viver na luz da vida, né? Somos luz da vida, né? E a luz da vida é esse corpo, né? O corpo de Deus, né? Então, Deus dependendo da sua categoria aí social e de pensamento, de modelo mental, do seu mindset, do seu real, né? Que é um trauma, né? Algo que nos pode alcançar porque tudo é relativo, né? E você tem a sua livre associação. E no trabalho terapêutico, o terapeuta ele vai ali no discurso, né? Que sai do significante para o outro, na correlação ao sujeito. O terapeuta vai pontuar ali o que não está sendo um discurso crítico do sujeito, certo? O que está sendo uma fantasia, o que está sendo um delírio, o que está sendo uma angústia, um sofrimento, uma crise existencial, o que está sendo algo de negativo, algo neurótico, algo nevrálgico, no sentido de clínica e hermenêutica da filosofia. O amor em excesso pode tornar você um bobo, mas o amor ponderado, o amor com sabedoria, vai te transformar numa pessoa sábia. E uma pessoa sábia sabe que as ideias negativas da psique, por causa da mania, da psicose, não existem. São delírios. Você está no aqui e agora, certo? E o aqui e agora é a presença magnificente da graça divina, de se realizar, de estar ali com a dialética, que é a, a verdade e a subjetividade, porque tudo é relativo. Se você está muito engrenado num quesito no qual o real ele não está sendo realmente real, porque está fixado alguma coisa no seu subconsciente ou no seu inconsciente, algum desejo, alguma repressão, né? Desejo reprimido, alguma repressão libidinal, né? Alguma força de, de fetiche, né? Algo do pequeno eu, né? Do objeto causa de desejo, né? Que foi ali no espetáculo da sociedade, né? Ou descapitalizado ou em capitalização, né? Capitalização no sentido da individualidade do sujeito, o capital simbólico do sujeito, a cruz, bagagem cultural, né? E ontologicamente falando sobre o ser e o nada, né? O ser e o nada, na existencialidade. Esse nada parece pouca coisa, mas parece muita coisa, pouca coisa, mas não é muita coisa. Mas é muita coisa, né? E todas essas coisas, todas essas trincheiras do pensamento, todas essas cognições, conações, evoluções do sujeito, né? Tomada de consciência, mindset, viver de Deus, né? O viver de Deus e sem mania, sem projeção psíquica, né? Sem foraclusão, né? Que é a projeção psíquica, né? E receber a reintrojeção da lei dos objetos, né? Que é o que vai causar ali os sintomas delirantes, os sintomas alucinatórios. É capaz de que o sujeito com algum quadro psiquiátrico também não precise de psicoterapia, né? Para entender bem que a realidade é realidade, né? Não é uma simulação, isso aqui não é um jogo, né? Isso aqui não é um jogo, não existe jogo. Existem jogos mentais, claro. Para a clínica da psicose, da esquizofrenia, os jogos mentais são um sofrimento no qual o sujeito tá sendo dirigido ali por forças estranhas, né? Tá sendo ali na batalha da vida, né? Na atualização de DNA, atualização de psique, atualização disso, daquilo. Então que para se viver uma vida em graça, você deve viver na ação. Ação significante após significante, né? Na cadeia significante. E a cadeia significante, ela é o discurso crítico do sujeito, o senso crítico do sujeito, a nostalgia da glória, a nostalgia da virtude, a nostalgia do amor,
a nostalgia da fé, a nostalgia da paz, a nostalgia da segurança, a nostalgia da concentração, a nostalgia de tudo que se foi, do que é e do que será, e também do vislumbre, né, do que foi, do que é e do que será, sem fazer nenhum gap, né, nenhum gaze, né, nenhuma abertura de mal olhado, entendeu? Vou pensar no passado, imaginar coisas no passado como se fosse presente, né, que isso aí é coisa da Wicca, né, coisa de wiccanos, né, que fazem essas amarrações, essas bruxarias, esses feitiços, mas que não existem, não interferem na realidade se o sujeito anda com Deus, né? E Deus protege os seus com muitos anjos da guarda, né? Muitos anjos, todos os santos anjos, né? E o sujeito recebe unção para continuar a trabalhar, né? O trabalho é a interpretação, né? O trabalho de interpretação é do outro. E a interpretação não é uma questão de histeria, né? De buscar ali conhecimento, de buscar uma palavra, né? De buscar um entretenimento, né? A histeria é um discurso, lá em Lacan, a estrutura do discurso, de que o sujeito tá ali no significante mestre, tá buscando algo ali, né? Mas ele não está sendo mestre, né? O sujeito capitalista, né? É o que é barrado pela sua subjetividade, né? Pela espada. Então, no capitalismo e filosofia, né? Amor à lógica, amor à ciência, amor à fé, né? Amor a Deus, amor um ao outro, né? Como aqui nós estamos trocando as ideias, meus assistentes queridos. É, é necessário ter coragem, muita coragem, né? Para expor, né? Cara a tapa aqui, ó. E receba luz, paz e luz, gente. De que errar é humano, persistir no erro é burrice, né? Vamos pra frente, meu Brasil. Salve a seleção, salve meus compatriotas. O Brasil tá indo muito bem. E eu gostaria de fechar aqui para ficar bacana que se você busca, se você está depressivo, né, depressão psicótica, depressão normal mesmo, né, da bipolaridade, né, por causa que você tem alguma deficiência ou alguma anormalidade, né, psicológica ou mesmo normalidade psicológica, né, na questão da relatividade geral, né, da livre associação, de que o deontológico, a fenomenologia, né, vai te vai significar, né, vai fazer a cognição das ideias, né, das palavras no discurso crítico do sujeito, né, no discurso da realidade do sujeito, e que as energias transformacionais, né, da vida, elas nos obrigam a seguir o caminho da retidão de caráter, da conservação dos valores e da cultura, né? E o sujeito com a cabeça ferida, né? Ele tende a entrar em estado de quadro psiquiátrico, psicanalítico ou psicológico, certo? Então é importante ter em mente que a verdade é a subjetividade. E nessa ordem que eu falo no meu livro, transcendental, existe uma ordem transcendental. E essa ordem transcendental é transcender o sofrimento da existencialidade, o sofrimento da amargura, o sofrimento da impotência, o sofrimento da ânsia e ser livre. Porque eu posso crer no amanhã, certo? Salve o Brasil, salve a seleção. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Um abraço. Tchau.